Lori Batiá. E hoje nós vamos tratar de um tema que é a ressurreição. Uma das pessoas que estuda no canal me pediu para expor mais um pouco sobre a ressurreição de Jesus, de Yeshua, e o que isso representa, né? Eu vou começar hoje com uma oração. Eu sempre faço oração, mas normalmente não na hora que eu começo a filmar. Mas hoje eu estou com vontade de pedir ajuda ao nosso Deus e Pai, para que Ele abençoe não só o que vai ser falado, que venha direto do trono dele, de acordo com o que está escrito, mas que também abençoe a quem vai assistir ou esteja assistindo esse estudo agora ou em qualquer outro momento. Então, vamos orar. Pai, nós te glorificamos, nós te bendizemos, nós te adoramos pela tua instrução, Pai, porque a tua palavra, Pai, é vida, ela é viva, ela é o que nós temos de mais precioso para nos guiar, para que não andemos na escuridão, Pai, mas que possamos alcançar entendimento e enxergar, Senhor Deus, tudo aquilo que Tu queres nos mostrar como amigos Teus que Tu nos tens feito através do sacrifício do Teu Filho, porque o amigo sabe sobre a vida do seu amigo. E nós examinamos as Escrituras para conhecer quem Tu és e também para que possamos ser feitos à Tua imagem e semelhança. Que Tu possas restaurar em nós, Pai, a imagem e semelhança que Tu colocaste no Teu Filho, o segundo Adão perfeito, Pai. E é isso que nós te pedimos, Pai, a Tua ajuda, e que o Teu Espírito Santo, a Ruach, possa nos guiar e ensinar através da Tua palavra. Oramos assim no nome do Teu Filho amado, Yeshua, o nosso Salvador. Amém. Então, sobre ressurreição, né? A ressurreição é um assunto bastante importante, e eu creio que nós devamos entender bem o que ela representa nas Escrituras, porque assim, sobre morte e vida no porvir, nós do mundo moderno, advindos do cristianismo, nós herdamos muitas ideias do paganismo, muito mais do que da cultura do nosso mestre, um judeu, o Messias, né? Eles, por exemplo, não acreditavam que ninguém que morria ia para o céu. Quando nas Escrituras nos é falado sobre o reino de Deus, que em Mateus é dito como o reino dos céus, não é no céu, é aqui na terra, né? Tem um salmo que diz que os céus e os céus dos céus são de Yahweh, a terra, todavia, deu-a aos homens, né? E nós vemos claramente que quando Deus cria o ser humano, Adão, em grego antropos, ele o faz como uma junção de algo da terra com algo do céu, né? É o barro com o fôlego de vida que vem do alto, soprado nas narinas. Então, é essa junção. E, ao mesmo tempo, o Jardim do Éden é um microcosmo, um pequeno retrato de um tabernáculo, um local de encontro, né, dessa união novamente, né? A cada viração do dia, da união do Criador com Adão e Eva.
E esse é o projeto, né? O projeto de Deus é restauração. Então, quando Yeshua vai ressuscitar Lázaro, né? Ele não diz, não chore porque Lázaro já está no céu, porque este não é um conceito bíblico escritural. As irmãs de Lázaro, Maria e Marta, elas dizem, eu sei, Senhor, ele será ressuscitado na ressurreição do último dia, né? E essa ressurreição do último dia nós vemos retratada nas escrituras, nas cartas de Paulo. Nós vemos assim a expectativa que eles tinham e a decepção que ocorreu quando da crucificação de Yeshua, porque Messias na mentalidade hebraica é rei, né? Eles esperavam um libertador, um rei que viesse reinar em glória, libertar do jugo, né? Cumprir aquele ano do jubileu, né? Libertar das dívidas, libertar da escravidão, das amarras, né? E não seria nem só para Israel, seria algo para o mundo todo. Nós vamos ler um Salmo 72 que traz essa ideia, né, do que era um rei na mentalidade dele. E ao mesmo tempo, a Bíblia diz que ele, o Criador, nos chama a ser reis e sacerdotes, né? O rei, ele exercita a justiça de Deus e, sendo a sua imagem, faz multiplicar também aquele projeto de Deus, a bondade de Deus, a abundância de Deus nas nossas vidas. Como rei, ele distribui isso, né? E o sacerdote, o sacerdote, ele apresenta, leva de volta ao Criador o louvor e a gratidão, a adoração. Então, reis que exercem algo sendo imagem e semelhança de Deus, sendo também exercendo a generosidade que ele exercitou ao nos dar uma terra plena, abundante e bela e generosa, né, com coisas de extrema generosidade, né, e ao mesmo tempo que sejamos adoradores, e nessas duas funções a gente cumpra essa conexão com o Criador, né? O projeto é este, e o projeto nunca mudou. Adão e Eva foram criados para serem isto. Yeshua, no seu propósito de vir e a sua obediência ao ponto de morte de cruz, era para que ele fosse ressuscitado, porque é a ressurreição e não a morte que representa essa restauração que é aguardada, que a gente lê em algumas passagens que a natureza geme, aguardando essa restauração, a restauração de todas as coisas, inclusive da criação caída, né? Porque tudo sofre com a corrupção do pecado e a morte. E o pecado é essa idolatria. O pecado é sempre uma idolatria, quer seja a idolatria a si próprio, a nós mesmos, desejando ser como Deus, usurpando algo que não nos pertence, que não é nosso, é dele, que nós precisamos reconhecer que não é nosso, para que não sejamos soberbos e caiamos nas armadilhas disto, que não é real. Ou seja, nenhuma mentira traz bênção, nada que não é verdadeiro é capaz de abençoar. Então, o que é a verdade? A verdade é a palavra de Deus, que ele é errado, que ele é um, e ele é um único Deus sobre toda a sua criação. E nós fomos feitos para reconhecer isto, e reconhecendo, viver a sua imagem, que é o projeto dele, aqui nesta criação que ele nos deu. Mas voltando aqui
ao sentimento dos apóstolos e discípulos de Yeshua, quando Yeshua é crucificado, eles não têm um sentimento assim, é muito ruim, é triste isso, mas nós sabemos que daqui a 3 dias ele estará conosco de novo e vai ficar tudo bem. Não é esta a mentalidade. Eles não têm ideia, né? Eles não entendem. Mesmo Yeshua, um pouco antes da sua crucificação, ele começa a anunciar e eles não creem. É como assim, eles já têm o conceito do que é que eles esperavam como Messias, né, dele. E eu vou ler o Salmo 72, porque esse Salmo 72, ele retrata esta expectativa do que seria um rei, né, alguém, e que está também nos profetas todos, né, quando fala dessa restauração gloriosa do mundo, né, não em todos os profetas, alguns falam muito do dia do Senhor, né, o dia do juízo, o dia de Yahweh, mas o Salmo 72 diz assim: concede ao rei, ó Deus, os teus juízos e a tua justiça, ao filho do rei, julgue ele com justiça o teu povo, os teus aflitos com equidade. Os montes trarão paz ao povo, também as colinas atrarão com justiça. Então, paz e justiça, restauração daquilo que era o mundo reto e verdadeiro, justo, né? Que Deus criou para ser, né? É restauração. E julgue ele os aflitos do povo, salve os filhos dos necessitados e esmague ao opressor. Ele permanecerá enquanto existir o sol e enquanto durar a lua, através das gerações. Seja ele como chuva que desce sobre a campina ceifada, como aguaceiros que regam a terra. Floresça em seus dias o justo e haja abundância de paz, até que cesse de haver lua. Domine ele de mar a mar e desde o rio até os confins da terra. Curvem-se diante dele os habitantes do deserto e os seus inimigos lambam o pó. Paguem-lhe tributos os reis de Tarse e das ilhas, os reis de Sabá e de Sebá lhe ofereçam presentes e todos os reis se prostrem perante ele. Todas as nações o sirvam, porque ele acode ao necessitado, ele clama, e também ao aflito e ao desvalido. Ele é que clama, né? Ao necessitado que clama. Ele tem piedade do fraco e do necessitado e salva a alma dos indigentes, redime a sua alma da opressão e da violência. E precioso lhe é o sangue deles, viverá e lhe dará do ouro de Sabá, e continuamente se fará por ele oração, e o bendirão todos os dias. Haja na terra abundância de cereais, que ondulem até os cimos dos montes, seja sua messe como o Líbano, e das cidades floresçam os habitantes como a erva da terra. Subsista para sempre o seu nome, e prospere perante ele, na panim, né, na face dele, enquanto na face dele resplandecer o sol. Nele sejam abençoados todos os homens, e as nações lhe chamem bem-aventurado. Bendito seja Yahweh Elohim, o Deus de Israel, que só ele opera prodígios. Bendito para sempre o seu glorioso nome, e de sua glória se encha toda a terra. Amém e amém. E aí, esse é o Salmo 72, fim das orações de Davi, filho de Jessé. Então, aqui é uma imagem do Messias que eles esperavam, um Messias de paz, de justiça, de cessação, de sofrimento, de opressão, de tudo isso, né, que também dominaria sobre todo o mundo, né? Todos os reis se submeteriam a ele, né? E em Lucas 24, quando Jesus aparece ressurreto para os discípulos no caminho de Emaús, nós vemos também que eles estão desapontados, né?
Naquele mesmo dia, 2 deles, que eram os discípulos no caminho de Emaús, estavam a caminho de uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Yeshua se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Yeshua: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou quais. E explicaram o que aconteceu a Yeshua, o Nazareno, de Nazaré, né? Tinham muitos Yeshuas, mas o de Nazaré era apenas o Messias, né? O Salvador, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, aqui, 21, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Yeshua, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns de nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Yeshua: ó nécios, loucos, tolos e tardios de coração para crer em tudo o que os profetas disseram. Tudo. Porventura não convinha que o Cristo, o Messias, padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia por onde iam, fez ele menção de passar adiante. E aí, assim, então ele expôs, começando por Moisés e indo pelos profetas, como que já estava profetizado, né, a morte, mas também a ressurreição, que o Messias, haveria 2 vindas do Messias, né, e que ele ressuscitaria. Uma dessas profecias que depois, né, como que olhando retrospectivamente, eles enxergaram que já estava de fato profetizado em muitos lugares, né, mas que até então eles não tinham percebido, né? Uma dessas passagens é 2 Samuel 7,12. Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti a tua semente, o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Esse levantar, eles passam a enxergar que Deus levantaria, né? Fala da ressurreição. E a gente tem que Paulo, em 1 Coríntios 15, 14, ele diz: olha, se o Cristo, o Messias, não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vã, inútil, né? Então, a ressurreição, mais do que a morte de Cristo, é aquilo para o que nós precisamos olhar, a vitória pela ressurreição. E embora haja nessa morte o cumprimento da justificação, né, o sangue justo, inocente pelo culpado, para cobrir, né, a transgressão, né, a obediência perfeita. O que está em jogo muito mais de fato a restauração, né? É o projeto de restauração como nova criação. Então é como se a ressurreição do Messias
que sinaliza para eles que essa restauração, que é todo o plano de Deus, desde antes da fundação do mundo, começou. Porque se o Messias foi ressuscitado, foi levantado com um novo corpo, é isso que Paulo nos fala. Então nós podemos ter esperança que nós também seremos ressuscitados, levantados para viver no reino perfeito, no reino restaurado de Deus. Quando Yeshua ora, né, ele fala: Pai, venha o teu reino, venha a nós o teu reino. Ou seja, é a restauração dessa união do céu com a terra aqui, né, que é o projeto, né, e que nós, se buscarmos viver em obediência e sendo transformados à imagem e semelhança de Yeshua como seus irmãos, nós estaremos e seremos parte deste mundo restaurado, novos céus e nova terra, mas aqui, não fora daqui, não no céu fora, né? Então, a ressurreição do nosso Messias, né? A ressurreição do corpo, a restauração para as Escrituras, dentro da mentalidade das Escrituras, fala muito alto dessa restauração que é o projeto. O projeto é do Éden para o Éden, de Gênesis e Apocalipse. O Éden e o que aconteceu para que eles perdessem a comunhão, essa união do céu com a terra, e o pecado, a idolatria, a imagem mentirosa que se cultua e se torna parecido quando se cultua ídolos, né? Isso, essa mentira, essa injustiça que gera violência, porque o pecado gera violência, está escrito, né? A gente vê também nos dias de Noé como era grande a iniquidade, grande a violência, nos dias de Sodoma e Gomorra também. Então, essa restauração que quando a gente vai se arrependendo do pecado, voltando à fonte, né? Porque essa era a mensagem do reino, né? João Batista, Yeshua, todos os apóstolos, né? Arrependei-vos, porque é chegado o reino. Volta atrás, arrependei-vos, né? E a gente tem o próprio Yeshua ensinando muitas vezes, né, que a questão era a ressurreição. Por exemplo, em João 5, 21, nós lemos assim: pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Então nós seremos vivificados, ressurretos, levantados no último dia, na ressurreição dos mortos, né? Com Yeshua, né? Alguns participarão da primeira ressurreição, alguns que não houve ainda. A primícia foi o Messias, e haverá a primeira ressurreição e depois a segunda ressurreição, que é o juízo, né, do trono. Nós temos também em João 6,39, né, a gente lê assim: e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu, pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia, como eu falei, né? Então, a gente tem essa ressurreição tendo essa implicação principal que eu queria pontuar aqui nesse vídeo hoje, que é para os discípulos, os apóstolos no primeiro século, que é a real, mostrar para eles, olha, aquela restauração do reino, o reino de Deus na terra, que era o que o Éden representava, a comunhão sem o pecado, sem a separação do pecado, a comunhão entre o Criador, né, e a sua criatura, nós, ela restaurada. Isso é o reino, numa terra onde a natureza também será restaurada, porque a gente deve lembrar que os espinhos, os cardos e os abrolhos
na terra são fruto do pecado, né? Da consequência do pecado sobre a nossa terra. Então a natureza também decaiu, os animais também sofreram, né? Quando a gente lê em Isaías a restauração do reino, a gente lê que o leão e o cordeiro pastarão juntos, os dois comerão palha, né? Capim, né? E não haverá mais morte ou violência na restauração de todas as coisas, porque quando Deus criou o Éden, não havia morte, e a morte não foi projeto de Deus, a morte foi em razão do pecado, mas era o que era preciso para que as criaturas elas não fossem robóticas, mas elas pudessem escolher, porque sem escolha não há real amor, né? O amor, ele advém da possibilidade de você escolher ou não, né? E o nosso Criador, ele quer que nós exercitemos essa escolha, escolhendo amá-lo ou rejeitá-lo. E aí nós estaremos escolhendo onde nós queremos estar. E aqui eu estou lembrando, essa semana me perguntaram sobre galardão, né? Como é que eu vi essa questão de galardão. E eu quero fazer uma digressãozinha aqui para dizer que eu enxergo que galardão é o privilégio e a proximidade ou distância desse relacionamento, né? Se a gente tiver uma imagem que Deus ele habita num palácio, aqueles que tiverem maior galardão, eles estarão ali naqueles cômodos dentro do palácio. Os que tiverem um galardão, por quê? Porque vão ser as pessoas mais próximas, que vão fazer as refeições ali, vão estar na presença de modo mais intenso. Aí você tem os que moram no entorno do palácio, que têm o privilégio também de comparecerem às datas festivas, interagirem. Quando o rei sair para o jardim, eles podem se aproximar ali. E aí você tem pessoas mais e mais distantes, e ao ponto de talvez ter alguns que vão ver o Criador de binóculos. E eu penso que isso é o galardão, é o privilégio que se terá de estar mais próximo ou mais distante do nosso Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E isso não é uma coisa que vai ser simplesmente atribuída a nós. Eu entendo que este galardão é algo que nós estamos escolhendo agora. Quando nós escolhemos nos separar, estar dedicados às coisas que são separadas do nosso Criador, né, e do seu Filho, Yeshua, interessados em saber e conhecê-lo, quem ele é, o que ele gosta, o que ele espera de nós, como é que esse reino restaurado como que nós devemos nos preparar para estar lá. Isso é feito num relacionamento, e esse interesse que nós temos de estar próximo é o que vai determinar quão próximo nós estaremos, que em última análise nós estamos agora já exercitando o nosso galardão, né? É a mesma coisa que quando eu falo que quando o Criador diz ama o próximo como a ti mesmo, porque na verdade quando nós fazemos ao outro, nós já estamos escolhendo como nós queremos que o Criador faça conosco. Então é muito menos uma questão de você do outro, mas uma questão nossa. E isso no mundo espiritual. Eu espero que você consiga entender do que se trata, porque isso é verdade, isso é realidade, e não aquilo que a gente pensa que as coisas são nossas e a gente está sendo, eu vou fazer uma bondadezinha aqui. Não, é isso, como que você quer para você? Tá bom, é assim que você quer para você? Aí Deus está lá, check, check, tá bom, tá certo, tô vendo aqui. Então nós estamos escolhendo agora e receberemos conforme nós escolhermos. E isso é esse caminho, é o caminho estreito, é também o caminho que leva, né, ao Criador,
através do seu Filho, né? Ele é a porta e ele é o caminho, porque ele é a Torá, né? Ele mostrou a Torá e como devemos viver a Torá. Bom, eu espero ter podido contribuir para um pouco do entendimento de ressurreição dentro da mentalidade bíblica, de uma cultura hebraica, né? Aqui, que não tem a ver com céu, não tem a ver com ir para o céu, né? E eu espero que vocês possam meditar sobre isso, buscar entender e conhecer isso nas Escrituras para não errarmos, porque há muita ideia pagã imiscuída nessa questão da morte, da ressurreição e na verdade a morte de Yeshua, ela era vista, uma loucura, assim como que ele foi proclamar vitória sobre os espíritos em prisão, porque os espíritos ali, eles achavam que eles estavam ganhando, que estavam destruindo o Filho de Deus, e era ali que ele estava tomando a autoridade sobre a morte, para que ele, então, a chave da morte, não estava mais com o adversário, mas está com o segundo Adão perfeito, e por isso que nós podemos escolhê-lo, escolher isto que ele propicia para nós, né? Então ali foi uma vitória e não uma derrota, digamos assim, né? E quando Paulo fala sobre a morte e a ressurreição, mas ele fala principalmente sobre a ressurreição de acordo com as Escrituras, né? E a gente tem em Oséias capítulo 6, né? A gente tem que é dito assim: vinde, tornemos a Yahweh, porque ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. É isso, na verdade, o pecado ele despedaça, né? E ele fez a ferida nesse sentido que ele permitiu que nós fôssemos isso um pouco quebrados, digamos assim, menos imagem, distantes, indignos, né? No sentido de que quando estávamos longe nos nossos delitos e pecados. E aí em Oséias capítulo 6, verso 2, nós lemos: depois de 2 dias nos revigorará, ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Veja, aqui também tem uma sombra da ressurreição ao terceiro dia, né? Ao terceiro dia. Então, após 2 milênios, né? Muitos entendem, após 2 milênios começa o terceiro dia, né? Já estaríamos próximo desse retorno do nosso Messias no terceiro dia. E porque ele foi levantado, ele também nos levantará. Porque a restauração foi prometida e ela já começou a ocorrer na ressurreição de Yeshua. E assim eu me despeço dizendo Shalom.